Bem, a Sociedade Filantrópica Res Publica, ela é uma entidade sem fins lucrativos que se orienta por uma linha ideológica focada em princípios, focada na ética. E foi por isso que nós mencionamos no início a origem de tudo. Ela é, portanto, apolítica, deixando muito claro que não importa o tema que nós abordemos, ela sempre será apolítica, apartidária, agnóstica, respeitando a livre expressão da fé de cada pessoa e toda seu conjunto de conhecimentos e de entendimentos sobre a vida, autônoma, no sentido de que não existe conexão, relação, dependência de nenhum ente governamental, de nenhuma entidade que esteja coligada em troca de interesses, e discreta na sua acepção de uma entidade que não acredita no alarde. Dentro da nossa inspiração, nós temos, no sincretismo greco-romano, Atenas como figura representativa, que se torna até mais relevante do que o próprio nome, res publica. Para quem não sabe, res publica significa coisa pública. Então, o nosso interesse é tratar de assuntos que digam respeito ao bem comum. E a Minerva, que é a sua correspondente na civilização romana. Então, aqui nós temos um breve texto explicando sobre isso. É interessante falar sobre a diferença, porque muitos conhecem Atenas e Minerva como deusa da guerra, mas na realidade é muito mais do que isso. Trata-se da estratégia militar, né? Trata-se de todos aqueles elementos ligados à sabedoria necessária para poder atingir um objetivo com sucesso. E aí, nesse texto, é curioso, da Enciclopédia Britânica, fala-se sobre a sua concretização na Odisseia de Homero, no caráter divino de Odisseu. A manifestação lhe traz, talvez, o sopro das suas ações, e a diferença entre Ares, deus grego da guerra, a sede de si, e Atenas, que é verdadeiramente a sua expressão de maior sabedoria e de estratégia e de prudência, principalmente. Então, nós temos, como qualquer organização, uma missão, uma visão e valores. Nossa missão principal é estudo sobre princípios e valores civilizacionais basilares, com inspiração na cultura helenística, porém não limitada a ela. Uma visão, no sentido do que buscamos construir, é o desenvolvimento de ações que conduzam ao florescimento da ética em toda a sociedade, seja ela civil, ou qualquer das suas expressões, qualquer das subdivisões que o humano crie. E nossos valores, que não são absolutos no sentido de que deles decorrem muitos outros, seriam essencialmente a verdade, a razão, o equilíbrio e a fortitude, no sentido de termos coragem, resiliência e determinação para colocar as ações em prática. Aqui nós temos uma gravura até contemporânea sobre a Guerra Civil Romana, e muitos pensam que os embates romanos foram apenas aqueles que circundaram o assassínio de Júlio César e alguns outros eventos pontuais, mas na realidade, dentro de sua vasta extensão, que foi desde um reinado, passando por uma república e chegando ao império, Roma passou por centenas de conflitos, caracterizados como guerra civil. E, portanto, não vivemos situações novas, apenas pensamos que vivemos. Recordando encontros nossos anteriores, a princípio do ano de 2022, nós falamos sobre esse tema que hoje é o nosso assunto principal: rescaldo no Ocidente. Então, por que falando sobre isso? Diversos elementos e fatos que nos trazem a esse entendimento. Então, na época, nós falamos sobre os assuntos que eram pertinentes e que efetivamente estavam trazendo preocupação a muitas pessoas. Então, nós falamos aí sobre organizações da sociedade civil que agiam aparentemente de forma orquestrada, tendo tendências à concretização de objetivos que pareciam alheios aos interesses das grandes nações e dentro de uma sistemática de operação não apenas em determinados países, mas ao redor do mundo. Verificamos também uma iniciativa no sentido de cercear a liberdade de expressão, né, com a verificação de fatos que passou a ser introduzida, né? Originalmente o conceito de fake news e depois a verificação de fatos, frequentemente enviesada para uma ideologia, para algum tipo de pensamento.
editoriais estanques, rigidamente posicionados, ou um espectro muito grande, uma prevalência muito grande de determinado espectro, sem respeito ao livre debate, e uma forte dependência capital de terceiros, né? Isso nós vamos poder falar um pouco mais adiante, porém não é nosso objetivo aqui, é apenas no sentido general, no sentido generalista, no sentido global. Tivemos a questão da mídia patrocinada também, né? Muitos aqui, acredito que tenham visto uma coincidência enorme entre o que existia de diversas emissoras de televisão mandando sempre a mesma mensagem. Isso daí ficou notório nos Estados Unidos, diversas emissoras que teoricamente seriam concorrentes, mas que estavam alinhadas. Corrupção generalizada, a emergência de diversos escândalos nesse sentido, que trazem uma sensação de insegurança muito grande para a sociedade que se organiza em termos supostamente democráticos. E, finalmente, algumas teorias e ideologias que, muito embora há muito ultrapassadas, ressurgiram como se a história jamais existisse e não houvesse qualquer problema na sua adoção. E aí, nesse aspecto, mais uma vez, sem entrar em detalhes, mas muitos desses elementos sobre os quais nós falamos se manifestaram em grupos supranacionais, uma organização que não necessariamente respeita as aspirações democráticas dos países que já possuem um nível de liberdade muito grande, liberdade econômica, liberdade de expressão, ou que possuíam até então. Uma série de iniciativas que foram frutificando ao longo das décadas, e isso não é um trabalho recente, mas é um trabalho de décadas, quiçá encerrando um século, onde líderes vão emergindo a partir de iniciativas isoladas de grupos supranacionais, de novo, que se organizam, se estruturam para buscar um alinhamento e atingir determinado objetivo, que acaba desaguando na assunção de líderes políticos por eles indicados. E aí uma série de outros eventos, crises sanitárias, econômicas, diversos reflexos econômicos, de instabilidade social, a mazela da corrupção, que se apresenta com frequência, uma infiltração ideológica que cada vez mais sufoca a liberdade de expressão, e no final, a somatório desses elementos que acabam desaguando no previsível caos, que eventualmente, naturalmente, ensejará mudanças a nível econômico, político, quer essas populações queiram ou não. Então, o que nós tivemos após esse período? Uma ineficácia do sistema eleitoral, ou ao menos um sentimento prejudicado dessa representação democrática, a escalada de conflitos, não apenas regionais ou de caráter bélico, mas também o não entendimento entre grupos que deveriam ser aliados, mas se tornaram antagônicos nos cenários políticos das nações, uma série de crises que, pouco a pouco, vão conduzindo a mudanças que essas, sim, são mudanças raiz, que vão gerar consequências muito graves no futuro. Uma delas é o fim da propriedade privada, que pouco a pouco, com pequenos passos, vai se tornando uma realidade em diversos países que não têm uma política de observação e de mecanismos democráticos. No Brasil, talvez os senhores já tenham ouvido falar que o Brasil é uma das nações mais simpáticas à adoção de sistemas tecnológicos e de novas ferramentas informáticas e acaba sendo quase que um laboratório para diversas empresas que implementam, como cartão de crédito touchless, né, e outras tecnologias que o brasileiro ele tende a adotar com bastante rapidez e fluidez. Talvez por isso aqui também exista uma tendência a alguns padrões globais se mostrarem antes dos demais países, principalmente antes dos países desenvolvidos. Um dos elementos mais fortes que vem acontecendo, isso nós já falávamos em 2022, era a inobservância de direitos fundamentais de jornalistas. Então, isso inclui não apenas medidas judiciais no intuito de silenciá-los, como seu impedimento de livre locomoção, a sua prisão, efetivamente, e cancelamento de direitos políticos de cidadãos, enfim, tudo dentro de um contexto onde aqueles freios e contrapesos estavam sendo prejudicados, seja em ordem dos três poderes, seja pelo avançado estado de corrupção
generalizada que acabam ensejando esse tipo de situação. Então, perspectiva brasileira não foge àquela que nós observamos no restante do mundo, mas talvez seja uma exacerbação ou uma antecipação do que lá acontecerá. Observamos uma tendência a uma evolução, diferentemente do que é propagado por ambos espectros. Para usar como exemplo a questão econômica, que a teoria tragicamente gera de definição na mídia, é uma dicotomia, capitalismo e comunismo, quando na realidade não se trata disso. Trata-se de uma lenta, gradual evolução de uma sociedade liberal, liberalismo econômico, livre iniciativa, liberdade de expressão, representação democrática política, para um capitalismo de compadrio. O capitalismo, de fato, ele não existe desde o início do século XX. O welfare state veio e trouxe medidas que mitigaram uma série de problemas que existiam na sociedade à época por conta de um exacerbamento do que era o regime, toda a política industrial e toda a falta de políticas para os trabalhadores. Entretanto, insiste-se nesse argumento. Também caiu na década de 80. Então, o que nós temos? Nós temos uma evolução, que seria uma mistura de ambos, que deveria ser um liberalismo econômico, nos auspícios da livre iniciativa, mas a prevalência também da liberdade dos cidadãos e a sua capacidade de realizar empreendimentos e de expressar suas ideias e não ser cerceado nesse sentido. Entretanto, evoluímos, por conta da corrupção e por conta desse somatório de elementos, ao chamado capitalismo de compadrio, ou capitalismo de stakeholder, onde grandes organizações se fundem, tomam significativas fatias do mercado sem apropriada regulação, sem aqueles mecanismos que deveriam impedir que isso acontecesse, e com outros problemas muito mais sérios, em tese, aparentemente, acontecendo, naturalmente que esse avanço se deu de uma forma quase que invisível. Então, em 2023, este ano, no início do ano, nós nos reunimos e basicamente dissemos o seguinte: non semper erat haestas. Sempre usamos máximas brocardos romanos dentro da nossa proposta estética, dentro da nossa pesquisa também por civilizações antigas e uma predileção pessoal dos associados. Mas é basicamente similar ao que o Game of Thrones, né, nos trouxe nas 7 iniciais temporadas, para quem gostou, quem assistiu. O inverno está chegando, o verão não durará para sempre. Então, basicamente a mesma coisa. Nós precisamos sair do estado de torpor, onde as pessoas não sabem o que fazer, não veem esperança, não veem luz no fim do túnel, e precisamos entender que as mudanças elas partem de nós mesmos. E não no sentido tradicional da coisa, onde nós precisamos realizar medidas extremas, ou adotar, ou até mesmo ingressar na política e tentar mudanças da forma convencional, mas sim se conhecer e mudar a si mesmo de uma forma que essas mudanças sejam verdadeiramente transformadoras e influenciem positivamente outras pessoas. Então nós precisamos, antes de mais nada, nos localizar no atual estado turbulento de coisas. Integrar projetos que verdadeiramente vão ajudar essas comunidades que vão sofrer com muitas consequências dessas medidas e dessa situação em que nós nos encontramos, para que nós possamos mitigar riscos. Então, estamos falando basicamente de segurança. E segurança vem através de conhecimento, segurança vem através de manter a sua integridade física, moral, intelectual, patrimonial e a tomada de outras medidas que vão permitir que isso seja factível, que isso não seja apenas um sonho e para que não sejamos engolidos pelas mudanças que já se observam, incapazes de reagir. Portanto, nos tempos atuais, o que nós temos de acontecimentos no Ocidente que, na verdade, não estamos no rescaldo ainda estamos na batalha, né? A guerra russo-ucraniana já dura 1 ano e meio. Nós temos cada vez mais um sufocamento da cadeia de suprimentos ucraniano por conta das forças militares russas. Isso certamente gerará consequências econômicas, isso vai trazer agravados problemas econômicos e de insegurança alimentar para o resto do mundo. Mostra-se aí uma oportunidade para o Brasil, que já ouvi em alguns círculos de especialistas no assunto, o Brasil não vem sabendo aproveitar adequadamente. Ele se deixa levar e ele não toma a dianteira como ele poderia e deveria. Então, ficamos à margem dessas oportunidades. Entretanto,
Nós não precisamos fazer isso. Temos também instabilidade que não se limita à questão bélica já deflagrada, mas potenciais também, como a invasão de Taiwan pela China, que já há muito tempo, assim como a invasão da Rússia da Ucrânia já era anunciada, a chinesa também, né? As animosidades apenas aumentam, elas não retrocedem. A perda de influência norte-americana em diversos setores, né? No ano de 2021 ou 2, agora eu não tenho certeza, a China oficialmente ultrapassou os Estados Unidos em número de representações diplomáticas ao redor do planeta. Então isso já é mais um indício, é mais um sinal. No Golfo Pérsico também, né? Biden, no início do ano, tentou buscar uma reaproximação com os países principais produtores de petróleo. E o mais grave, que nós temos aí um gráfico para analisar isso, né? A queda nos índices de liberdade. 46% de nações, a parcela de população livre, vivendo em regimes verdadeiramente livres, democráticos, caiu de 2010 até 2021 pela metade. Temos hoje 20%, ou seja, somos minoria. Sempre fomos minoria, mas agora de uma forma mais agressiva e que mostra uma tendência que aos poucos se consolida, lamentavelmente. Outros fatores para somar esse caldeirão de problemas, que mais uma vez nós também não podemos resolver, nem sozinhos, nem nos organizando, mas podemos nos antecipar, são eventos climáticos, como um supervulcão em crescente atividade, ao longo dos últimos 5 anos apenas vão aumentando notícias e indicadores de que a atividade ela não está arrefecendo, ela está se incrementando, isso no continente norte-americano. A chamada anomalia do Atlântico Sul, que igualmente apenas aumenta, e cientistas na realidade não sabem bem do que se trata ou não revelam. Inversão dos polos magnéticos, que ocorreu pela última vez há 42 mil anos e que vai dando sinais de que talvez ocorra neste momento, podendo se estender entre centenas a milhares de anos, onde o planeta pode ficar sem proteção da magnetosfera durante algum período, o que certamente traria consequências para todo tipo de vida no planeta. Aliás, existem teorias não apenas sobre o meteoro que causou a extinção de dinossauros há milhões de anos, mas também sobre a questão da magnetosfera, que talvez não tivesse sido apenas esse elemento, mas principalmente uma interrupção nessa camada de proteção que tenha levado a extinções em massa de toda a ordem no nosso planeta. E consequências muito difíceis e nefastas que foram previstas por um cientista norte-americano nos anos 50, e depois eu posso buscar o material e mandar para quem tiver interesse. E nós discutimos esses assuntos também nos nossos núcleos de estudo, eu os convido a participarem todos, que foram censuradas à época pela CIA. A agência de inteligência norte-americana censurou porque acreditava que aquele prognóstico científico não era preciso o suficiente ou era calamitoso demais para ser revelado ao público. Isso aconteceu na década de 50. Na realidade, nós não sabemos. Sabemos que algo pode estar acontecendo. E os brasileiros em fuga? Temos aí outros sintomas, né? 4 milhões e meio de brasileiros vivem no exterior. Isso é um recorde. Essa notícia é de maio de 2023. Em 2022, nós já tínhamos 4,2. Então, houve um aumento dessa estatística. Os números não são exatos, mas a tendência ela é detectada. E aí os brasileiros fogem do Brasil para encontrar talvez coisas parecidas fora do Brasil, né? Casos de corrupção, situações que antigamente seriam vexaminosas e que jamais permitiriam que uma autoridade chegasse a um nível de responsabilidade, a um grau de liderança política tão elevado. Tendências como as que nós já falamos, de mecanismos e diversos elementos que não representam efetivamente a tentativa de sistemas econômicos que não existem e não se sustentam, mas a mera busca de concretizar esses elementos é o que é preocupante, porque mostra ignorância ou uma tentativa velada de controlar de uma outra forma, porque naturalmente se sabe que não funciona, já foi comprovado. Políticos que se perpetuam no poder. Não sei se os senhores sabem, mas essa será se Justin Trudeau vencer o seu 4º mandato à frente da
como primeiro-ministro canadense. E não existe uma tentativa de oxigenação, uma disposição de flexibilizar e permitir que essa troca tão importante seja realizada numa grande democracia das Américas, como o Canadá. Então, o que nós vemos? Os brasileiros saem do Brasil e encontram também no exterior um descompasso entre o que os cidadãos esperam, buscam, né? Ou ao menos externalizam o que querem, e efetivamente o que acontece com seus representantes. Lições que foram perdidas da Guerra Fria. Aparentemente as pessoas desaprenderam ou as novas gerações não foram devidamente instruídas. Acredito que a segunda opção seja mais clara de compreender. E conflitos geracionais, grandes problemas de ressignificação, de estratégias de mudança da forma de enxergar o mundo, no que diz respeito a elementos que antes eram dados por certos, como ciência, democracia, família, né? Até a questão biológica é colocada em xeque e as pessoas ficam cada vez mais perdidas. E também o que significa zelar pela ordem. Resultado que nós observamos tanto no Brasil quanto no exterior, a degradação moral, intelectual e cultural do cidadão médio. Sempre existiram extremos. Entretanto, a mediana, para quem viveu, e os relatos tão frequentes que eu ouço de pessoas que viveram nos anos 50, 60, né, em grandes metrópoles americanas, brasileiras, europeias, é uma mudança muito grande. É uma mudança muito grande de paradigmas de uma forma que não nos parece salutar. E aqui nós vemos notícias como essa, onde o Los Angeles Times, isso foi no ano passado, salvo engano, mostra não apenas aqueles saques que eram realizados em supermercados e outros tipos de situação que vem acontecendo com frequência nas metrópoles, principalmente do oeste americano, mas aqui também trens de mercadorias, algo que é muito frequente, a malha ferroviária norte-americana é muito desenvolvida, mas vem sendo saqueados na Califórnia. Então essa cena mostra os catadores de lixo tentando aproveitar alguma coisa do que já era o rescaldo, vamos usar esse termo, de um ataque que fora realizado por criminosos num vagão de trens. Isso daí já é o resultado, isso não foi nem o acontecimento, isso foi apenas a consequência pela inobservância das autoridades em solucionar o problema rapidamente. Então, qual é o real problema que nós vivemos? Qual é o real problema do Ocidente? O que está acontecendo efetivamente? Aí dou mais um passo para trás, falando de 2021, um encontro nosso, onde eu tiro um dos slides de uma apresentação que nós tratamos sobre isso e falamos e fizemos pessoalmente para que as pessoas pudessem estar dando as suas opiniões também. Quais são os elementos que geram esse tipo de situação e quais são os elementos que evitam? Muito simplesmente, ética. Então, o que você entende por valores, o que você entende por princípios, de que forma você vai se colocar para proteger um legado que vem sendo construído ao longo dos séculos de civilização e que pode ser colocado a perder. Tá? Quando você, no lugar de consciência política, privilegia popularidade, um concurso de popularidade ou radicalismos e não o debate inteligente, quando você, no lugar de alta cultura, você diz que ela não existe e que a alternativa é sempre o correto e que nós devemos, inclusive, atacar. Aliás, salvo engano, foi Anne Frank que falou sobre isso, como existia uma epidemia de inveja e como isso se tornou uma marca no século XX já há muitas décadas. Imaginem hoje como nós estamos. Ao invés de defendermos o que é perene e o que efetivamente gera resultados, estamos dando valor, nossa sociedade como um todo, e a mídia o faz com bastante afinco, defender o efêmero, o que é fácil, o que é acessível, o que é simples, né? O assistencialismo no lugar do trabalho. E diversos outros itens que nós vamos identificando que um antagônico ao outro gera soluções ou gera problemas. E nós, lamentavelmente, se os senhores virem a coluna da direita, estamos seguindo os que geram problemas. E o que isso interessa para nós, que somos uma entidade apolítica, partidária, autônoma, agnóstica? Por que nós estamos falando sobre isso? E aí um brocardo romano, de Cícero, moribus antiquis restat Romana virisque. Efetivamente quer dizer, a República Romana se sustenta sobre princípios, costumes e a moralidade dos homens. E isso interessa a nós, ao nosso público, aos nossos associados e às pessoas com que nós nos relacionamos. Queremos nos proteger, queremos sobreviver a isso.
Então, nós trabalhamos da seguinte forma. E aí eu avisei que seria um encontro breve, que seria apenas refrescar a memória para lembrarmos o que vem acontecendo. 3 linhas de atuação que a Res Publica segue. Questio, que é justamente o estudo, o entendimento do que acontece com a humanidade em diversos tópicos, nós podemos falar sobre isso depois. Para primeiro compreender em profundidade, depois agir, não reagir, né? E sim agir de uma forma consubstanciada. Ars, que é alta cultura e virtudes, como exemplo, e a importância de se propalar isto, e não determinado time ou partido ou facção. O objetivo é o que é comum a todos, para que todos possam dialogar de forma inteligível e racional e coerente e verdadeira. E, finalmente, Domus, que é a nossa principal preocupação atual, que é a proteção de todos os nossos associados e aqueles que a nós estão relacionados. Dentro das atividades Questio, essa linha, nós temos fóruns de debate sobre temas, fóruns que muitas vezes as pessoas participam e nem sabem que tem uma mãe, um pai, né, que seria Minerva falando da mãe, que seria a Res Publica em termos de entidade, que é quem deu origem a esses fóruns. Núcleos de estudos em temas como segurança, cultura, onde as pessoas, de acordo com a sua capacidade técnica e seu interesse, podem participar e contribuir. Palestras de temas que são interessantes dentro dessas nossas preocupações, inclusive o nosso próximo agendado é de propriedade privada. A iniciativa de uma biblioteca que possui a sua correspondência física, mas que hoje é acessível virtualmente, com obras que tragam conhecimento dentro dos auspícios do que buscamos levar para as pessoas, da questão ética. Futuro lançamento de um selo editorial também. Atividades Domus, finalmente. Bom, aqui a gente vai falar sobre reuniões fechadas e dentro dessa, o que é o suprassumo de tudo que vem sendo estudado, vem sendo buscado e qual é o resultado e quais são as consequências que esse conhecimento nos traz. Tá? Como na inteligência, né? O tomador de decisão decide com base nas informações que lhe são ofertadas. Esses dados esparsos e essa informação enlaçada vai gerar um conhecimento permitindo que ele tome decisões. Então, quais vão ser as consequências e como é que nós podemos efetivamente nos ajudar com base nisso que vem acontecendo. Networking, acho que isso daí é elementar em qualquer tipo de organização humana e é natural que as pessoas possam realizar trocas nesses sentidos. E amizade genuína. Pessoas que estão interessadas com as outras. Aliás, um dos nossos aqui hoje presente, recentemente, aliás, hoje eu falei com ele e tive uma grata surpresa. Recebi uma mensagem muito, muito bonita, onde ele falava um pouco sobre o que vinha acontecendo consigo. É uma troca que vislumbra um tipo de organização que se assemelha a uma família. E, naturalmente, o que nós trazemos de casa, nós acabamos levando para o mundo. E se nós não formos contaminados, o importante é mantermos isso para que possamos positivamente influenciar os outros ao invés de retrocedermos, né? Desaprendendo essas coisas que são tão importantes e que sustentam a civilização. E as atividades Domus, nesse sentido, são as mais importantes para a Res Publica. Então, nós temos aqui um cronograma, espero que todos estejam conseguindo ver as letras diminutas, onde o mês de agosto vai ser um mês bem ativo, com atividades para as quais os senhores estão convidados. Eu gostaria que participassem, gostaria que estivessem sempre em contato conosco e que pudéssemos trocar e realmente construir dentro das nossas capacidades. Oi, perdão? Acho que alguém falou alguma coisa. Foi engano. Tá. E aí, uma série de iniciativas que permitem essa troca constante e o aprofundamento daquelas ações que nós iniciamos para que nós não as percamos. Quais seriam os deveres de alguém que se associa à Res Publica? É estar de acordo com os nossos princípios éticos, aqueles que foram elencados lá atrás, né? Como verdade, razão, equilíbrio, fortitude, e seus corolários lógicos que decorrem desses, e aí nós podemos fazer uma reunião só para falar sobre isso, aplicando-os na vida profissional e familiar, porque isso naturalmente leva as pessoas ao sucesso, leva as pessoas a uma situação de conforto e, inexoravelmente, não importa o sistema político, econômico, social, a iniciativa, seja lá qual for, se você segue esses padrões, você logra êxito.
Isso é muito simples, mas parece que fica perdido e as pessoas estão constantemente redescobrindo, reinventando a roda. Sobre a associação, nós temos uma contribuição anual voluntária. Então, as pessoas que nos buscam para falar sobre isso, nós oportunizamos a contribuição, ela não é compulsória. E a participação laborativa, que é mais importante para a gente, é justamente as pessoas estarem presentes e participando dos projetos. E para participar é necessário conhecê-los. Então, como uma call to action, enlaçando tudo que nós falamos, nós vamos parar agora e vamos ter um diálogo e oportunizar que as pessoas falem, podem se apresentar ou não, como elas se sentirem mais à vontade, mas para ouvir também as ideias de vocês, eu cumpri o prometido, nós estamos terminando essa mini palestra em menos de 1 hora. E nos colocamos à disposição, a diretoria institucional que eu represento se coloca à disposição para que os senhores conheçam as atividades da Sociedade Filantrópica em maior detalhe, tanto conversando aqui quanto por e-mail. Vocês são convidados a tirar foto dessas informações ou através de mensagem privada ou telefonema no número que aí está exibido. Nós temos uma breve presença que ainda não está muito desenvolvida nas mídias sociais, mas os senhores já podem ver parte do nosso trabalho, principalmente nos vídeos do YouTube. O endereço é sempre o mesmo, Res Publica Society. E é isso, agradeço a atenção de todos.